informação sobre hoje vai ser, sobretudo, sobre a Imaculada Conceição. Eu imagino assim que todos vocês já devem ter um certo conhecimento sobre esse tema, sobre Nossa Senhora. Então, todos já devem ter um certo conhecimento. Então, até é difícil a gente começar, porque eu não estou falando, acredito, não está falando totalmente para, como posso dizer, para totais iniciantes, não? Então, todos já devem ter um certo conhecimento. Então, eu tentei ir um pouco mais em alguns aspectos que talvez não sejam tão óbvios, não? Para a gente poder tentar até aprofundar um pouquinho mais, mas também não ser tão científico. Então, gostaria até de perguntar, começar com algumas perguntas de coisas que a gente vai tentar esclarecer durante essa pequena formação. A primeira é se realmente era necessário que Nossa Senhora ela fosse imaculada, né? Será que realmente durante na história da salvação, na nossa economia da salvação, será que realmente era necessário que Nossa Senhora ela fosse imaculada, que ela não tivesse pecado? Uma outra coisa que vamos tentar responder realmente durante a formação é se era necessário que Maria fosse ver que a causalidade, ou seja, o motivo pelo qual nós dizemos que Maria teria que ser pura, dos argumentos mais, digamos assim, mais do povo, é que Jesus, por ser Deus, ele tinha que vir por um meio limpo, não? Por um meio sem mancha. E aí a gente fala assim, então, para que Jesus se conservasse do pecado, seria necessário que sua mãe também fosse pura do pecado, né? Para não manchar a Jesus. Se a gente vai por essa lógica, a gente poderia se perguntar também, será então que se fosse assim, que para que Jesus viesse sem mancha ao mundo, fosse necessário uma mãe pura, será que Nossa Senhora também, para vir ao mundo sem mancha, a sua mãe também teria que ser pura? É uma coisa também a se pensar para perguntar também. E se Maria foi, desde sua concepção, pura do pecado, então, será que ela, por ter nascido, por ter sido concebida sem pecado, então será que Nossa Senhora ela não precisou, então, da redenção de Cristo? Né, que isso é um grande problema também, que a gente pode pensar. Que se Nossa Senhora não precisou da salvação, então, muito provavelmente, a salvação de Cristo, a remissão dos pecados que Cristo concebeu em La Cruz, não foi algo, então, totalmente universal. Bom, então, às vezes eu confundo um pouquinho com o espanhol, porque estou acostumado já com falar um pouco espanhol aqui, as pregações e tudo, então talvez eu troque uma palavra ou outra, não? Então, vamos lá, para realmente agora começar, né? Depois de colocar algum desses aportes, primeiramente, o que seria uma coisa imaculada, né? Então a gente pode analisar a própria palavra, né? A gente pode esse prefixo i, né, como a gente já sabe, como um não, e o maculado como mancha, né? Então, ou seja, uma coisa imaculada é uma coisa sem mancha. E para nós, aplicado a Nossa Senhora, seria algo sem pecado, né? Então, uma conceição sem pecado. Mas que tipo de pecado? Ou seja, concebida sem o pecado original. O pecado original, que é uma coisa também que a gente tem que entender bem para poder falar da Imaculada Conceição, é realmente algo concebido pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Como a gente já aprendeu, realmente acredito, aprendido no catecismo, na crisma, sobretudo, o pecado original é o primeiro pecado da humanidade, é o pecado dos nossos primeiros pais. Então, ou seja, foi realmente o pecado que nos fez privar de todos os benefícios que Deus tinha concedido à humanidade. Ou seja, então quando Deus criou Adão e Eva e tinha sua intenção de toda a humanidade, então ele tinha certos planos e deu inúmeros dons. Entre esses dons que Deus concedeu à humanidade, dons, digamos assim, colocar entre aspas, dons naturais, Deus concedeu uma ciência infusa, ou seja, o que eu quero dizer com ciência infusa? Que nenhum de nós precisaríamos estudar para saber o que nós temos que saber. Então, que Deus simplesmente colocaria na nossa cabeça, assim como era Adão e Eva. Também tínhamos o dom da imortalidade, ou seja, nós não conheceríamos a morte. Outro é que nós não sofreríamos nem pela dor, né, embora trabalhássemos, claro, mas não sentiríamos cansaço, não sentiríamos dor.
e não ficaríamos doentes, né, que se aplica também nessa mesma categoria. E, claro, também existia ainda outros benefícios, como, por exemplo, um senhorio sobre toda a natureza. Ou seja, Adão e Eva eles tinham um certo domínio sobre a criação, a tal forma de que se Adão ou Eva falasse assim para o leão, senta, bom, simplesmente o leão sentaria, sem nenhuma dificuldade, sem questionar, sem nada, simplesmente sentaria. Alguns teólogos, assim, não sei se talvez um pouco mais radicais, essa eu não gosto de ensinar não, mas acho que vale a pena pelo menos citar, falam que até mesmo a natureza, ou seja, até mesmo as plantas, obedeciam às ordens de Adão e Eva, a tal ponto de que se Adão dissesse assim, eu quero comer a sua maçã, então dizem que a árvore ela poderia simplesmente se inclinar e entregar a sua maçã a Adão ou a Eva, né, que tinha aí o domínio sobre a criação. E entre inúmeros outros benefícios também tinha Adão e Eva, né? Não somente esses. Estou citando aqui apenas alguns, porque a gente vai percebendo também tudo aquilo que a gente foi perdendo por causa do pecado. Então, tudo por causa do pecado entra toda essa maldade, toda essa desgraça no mundo, né? Então, quando a gente tem uma dificuldade para aprender alguma coisa, quando a gente sente cansaço, quando a gente sente preguiça, quando a gente quer fazer muita coisa, mas é uma coisa muito sacrificada, tudo isso é uma consequência do pecado. Tudo consequência do pecado. Então, a gente pode até se recordar isso, né? Se a gente vê uma dificuldade para levantar de manhã cedo para ir para a escola. Não quero levantar, que preguiça, que dificuldade, estou cansado. Culpa do pecado. Se, se eu quero aprender um idioma e é muito difícil, não sei o quê, por quê? Por causa do pecado. O pecado também limita o nosso aprendizado, ele limitou a nossa humanidade. De tal forma que acreditamos, né, sobretudo os teólogos assim, digamos, mais famosos, e também a gente pode perceber isso, que por causa do pecado, a natureza humana, ela está em um certo declínio, né? Ela está como que caindo, né? É um declive. Ou seja, a natureza humana ela não está mais como que progredindo, senão ela está decaindo em tudo, né? Então, não tem mais tanto um progresso. A gente pode ver isso o quê? Quando a gente compara, sei lá, a construção de igrejas, a gente compara os intelectuais que tínhamos no passado, até mesmo os santos que nós tínhamos no passado, a gente vê que parece que eles são realmente muito melhores do que a gente. E realmente é uma verdade, né? E isso é uma consequência do pecado, que vai fazendo com que a gente vá decaindo cada vez mais. Então, o pecado de tal forma corrompeu a, de tal forma corrompeu a nossa natureza, que fez com que ela começasse a decair a sua natureza. Então, a gente pode ver até pelas Sagradas Escrituras, que quando se cita, por exemplo, o tempo de vida de determinadas pessoas, sei lá, eu não lembro com total exatidão, então vou dar só como que exemplo, sei lá. Então, Abraão viveu 900 anos e Sara viveu 800, coisas assim, né? Então a gente vê que até nisso, em tempo de vida, a nossa natureza ela foi decaindo e diversas outras coisas, né? Então, isso foram coisas que o pecado fez com a nossa natureza, que fez com que nós perdêssemos. Então, são realmente coisas que nós perdemos por causa do pecado. Então, realmente é muito triste tudo isso, né? E aí nós temos, aqui na nossa história, que realmente é o tema principal, a Nossa Senhora. E a gente já começou até justamente com algumas perguntas, né? Será que realmente era necessário que Nossa Senhora, a Virgem Maria, ela fosse concebida sem pecado? Realmente, será que seria necessário isso para a salvação, para que Deus viesse ao mundo? Então, a resposta é que não. Não era necessário que Nossa Senhora ela fosse realmente concebida sem pecado. Por que eu falo isso? Porque Deus ele é onipotente, então ele pode, como nós bem sabemos, fazer as coisas como ele bem entender. A gente fala da filosofia, né, que Deus ele pode todo o possível, né, para a gente não cair em contradição. E então Deus ele poderia escolher outros meios, outras formas, ou até mesmo escolher uma forma de se conservar dessa mancha, sem que sua mãe realmente fosse concebida sem pecado. Só que tem um certo teólogo na igreja
em que ele fala o seguinte, ele fala que Deus ele podia fazer realmente com que Maria fosse imaculada. Era conveniente que ele fizesse, embora não fosse algo realmente, digamos, obrigatório, mas era conveniente. Então, Deus podia fazer, era conveniente, então Deus simplesmente fez com que Maria fosse imaculada. Se a gente vai um pouquinho no Tratado da Verdadeira Devoção, a gente vê também que São Luís ele coloca essa essa necessidade hipotética também de Nossa Senhora, não? Que como que diz assim, que Nossa Senhora ela não é estritamente necessária para a salvação, mas Deus quis realmente depender dela, Deus quis realmente usar ela como instrumento. Então é a mesma coisa aqui na Imaculada Conceição. Então era uma coisa conveniente, Deus podia fazer, então Deus simplesmente fez realmente com que Maria fosse imaculada. Então não é uma realmente estritamente necessário que fosse, mas Deus quis que fosse assim. E aí os argumentos, até para isso também, acho que todos já conhecem, porque, digamos assim, são argumentos populares, não que Deus ele realmente não teria sentido realmente Deus vir ao mundo por um ventre manchado do pecado. Até porque o que seria um pecado? O pecado é uma inimizade com Deus, é uma ofensa a Deus, ou seja, eu desobedeço a Deus, cometo uma ofensa infinita a Deus e, consequentemente, me torno inimigo de Deus. Então, acreditamos que não seria algo conveniente que a Santíssima Virgem tivesse sido inimiga de Deus, nem que fosse por um segundo que fosse, não? E então não teria sentido Deus vir de um ventre que fosse inimigo, não? Fosse inimigo seu. E, e aí tem uma grande diferença também que a gente pode assim, colocar como um diferencial, que uma coisa é ser concebida sem pecado e uma outra coisa é nascer sem pecado. A gente tem que também aprender a diferenciar isso. Então, não é que ela simplesmente nasceu do pecado, ela foi concebida sem pecado. E quando eu falo concebida sem pecado, o que eu quero dizer? A gente pode ir um pouquinho lá para nossa, digamos, a biologia, né, como é que acontece a concepção de um novo ser humano, né? Como é que acontece? Então, a gente tem um óvulo, tem o espermatozoide, né, os dois se unem, e o que a gente acredita na teologia? Tanto a teologia como a filosofia, a antropologia, né, por questão da alma humana. Que quando acontece a união, nesse exato momento, se acontece a criação de uma alma. E quando acontece a criação de uma alma, ou seja, ela já está como que tudo ligado, né? Como que na união se cria a alma, então aí já é um ser vivo, né? Já tem uma vida. Isso, isso pode até, se vocês vão pesquisar algum teólogo antigo, algum filósofo antigo, talvez até em Santo Tomás mesmo, talvez eles coloquem como que a alma ela surge um pouquinho depois, né? Como que Deus esperasse com que esse embrião ele se desenvolvesse um pouco no ventre da mãe, e até que realmente, com tanto tempo que ele está se desenvolvendo, realmente Deus infundisse a alma. Não, mas a concepção, digamos assim, já evoluiu, até por questão de ciência e tudo. Então, hoje já percebemos que, nesse exato momento da concepção, nesse momento, exato momento em que tem a união do óvulo e do espermatozoide, né, aí já é infundido uma alma. E esse momento é que nós chamamos de concepção. Então, acredita que a Virgem Maria, desde esse primeiro momento, ela foi imaculada, ou seja, não estava em pecado. Então, é a concepção. Então, a partir desse momento, ela foi imaculada. E aí, tem também o nascimento, que alguns já escutei falar, né? Que ela foi, na verdade, nasceu sem pecado, que é um diferencial. Mas a gente tem um exemplo também nas Sagradas Escrituras de alguém que nasceu sem o pecado. É o caso de São João Batista. Então, São João Batista ele foi concebido com o pecado original, porém, quando tem a visita de a Virgem Maria, já grávida do menino Jesus, nesse momento em que João Batista recebe o Espírito Santo, aí também ele pode receber a sua purificação, não? É como que ele se enche da graça de Deus, se enche do Espírito Santo, e aí também é purificado. Então, ou seja, João Batista ele foi concebido em pecado e nasceu sem pecado. Então tem aí uma diferença que é muito, muito importante, né? Porque Nossa Senhora ela foi, realmente ela foi concebida, desde o primeiro desse momento da concepção, é que ela realmente foi concebida sem pecado.
Então, então é exatamente isso. E a história é exatamente como a gente chega a essa proclamação do dogma da Imaculada Conceição. É muito importante a gente entender também o que seria um dogma. Eu gosto de definir um dogma assim, de uma forma bem simples, bem fácil, para que todos entendam, como uma verdade inquestionável. Ou seja, quando o Papa, né, ele faz uma proclamação de um dogma, ele usa da sua autoridade pontifícia, né, que às vezes é um pouquinho difícil determinar precisamente quais são esses momentos. A gente sempre fala que ele se trata de fé e moral, mas também pode se ampliar um pouquinho mais. É um pouquinho difícil determinar, mas enfim. Quando ele fala ex-cátedra, ou seja, quando ele usa do seu poder pontifício, do seu poder papal, da autoridade de Pedro, e como legado de Cristo na Terra, ele declara uma verdade no qual nós não podemos questionar, que é o caso que aconteceu aqui com a Imaculada Conceição. Então, os fiéis já não podem questionar, porque a gente tem certeza que é uma verdade de fé. E a história aqui da Imaculada Conceição é muito interessante a gente também perceber isso, porque a devoção à Imaculada Conceição, ela começa já desde os primeiros séculos da igreja, embora ela tenha sido proclamada somente no século XIX. Então, se tem histórias desde o século IV em que as pessoas já declaravam a Santíssima Virgem como imaculada. É, sobretudo, acho que a Espanha, sobretudo, foi o país em que mais declarou isso, né, que mais lutou a favor realmente dessa proclamação. E isso, durante o período da igreja, deu como que inúmeras discussões, né, porque a tal ponto que realmente se dividia. No espanhol, a gente tem uma expressão, né, igual no Brasil se fala louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. No espanhol, a gente tem uma expressão que é Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Ou seja, né, uma pessoa te cumprimenta Ave Maria Puríssima e a outra responde sem pecado concebida. E acredita-se que essa expressão no espanhol surgiu, né, sobretudo na Espanha, porque realmente já se tinha uma certa divisão dos fiéis, sobretudo do clero, a respeito disso. Porque já tinha a devoção, já tinha festa realmente para a Imaculada Conceição, que acontecia realmente em alguns países da Europa. Então já tinha muitas pessoas que declaravam com muita força, sobretudo depois quando veio os franciscanos, eles que defenderam com muito mais força a Imaculada Conceição. Então se acredita, né, que havia como uma certa divisão entre os fiéis e, sobretudo, entre o clero. A tal ponto de que existiam fiéis, assim, alguns mais doutos, né, digamos assim, que em algumas circunstâncias, quando iam se confessar, se ajoelhava no confessionário e falava Ave Maria Puríssima, e o padre tinha que responder sem pecado concebida. E se algum fiel alguma vez fosse se confessar e falasse Ave Maria Puríssima, e o padre se permanecesse calado, então era sinal que esse padre não acreditava na Imaculada Conceição. E, e era muito normal os fiéis, se o padre não respondia isso, era muito normal os fiéis se levantarem e dizer assim: não posso conceber de me confessar com um padre que não acredita na Imaculada Conceição. Então, toda essa devoção popular foi o que deu origem a inúmeras discussões e para realmente chegar à proclamação do dogma, né? Então, tudo começa a partir de uma devoção popular, como inúmeras outras coisas da igreja também começaram. Até mesmo, digamos assim, a proclamação de inúmeros santos também foi por uma proclamação popular. Ou seja, até mesmo uma santa que é muito famosa no meio católico, que se chama Santa Filomena. Alguns, às vezes, dizem que ela não foi uma santa verdadeira, não sei o que e tal, porque dizem que, segundo contos relatos, ela foi uma santa que foi declarada santa por aclamação popular, né? Não exatamente pelo clero, digamos assim, não pelo papa. Então tudo começou por uma devoção popular a ela, né? No qual ela é muito amada realmente no meio católico. Sobretudo, eu também gosto muito de Santa Filomena, amo muito essa Augusta Princesa também, né? Mas muitas coisas na igreja, sobretudo nos primeiros séculos, muita coisa era por aclamação popular. Às vezes até a eleição do Papa acontecia por isso também. Até a própria história de como começa o conclave é muito interessante, né? Porque é o povo realmente, digamos assim, que dá origem ao conclave. Então o povo tem uma participação muito grande, né, nesse primeiro tempo da igreja, até porque também a igreja, digamos, era um pouco menor do que é hoje. Então muita coisa realmente era por aclamação popular. Então isso se começa assim, realmente, sobre a Imaculada Conceição. Chega um certo período, digamos que
a maioria dos teólogos estão de acordo em que a Santíssima Virgem, ela realmente é concebida sem pecado. Aí nós temos aí uma discussão muito famosa, até de Santo Tomás de Aquino e São Boaventura, sobre a Imaculada Conceição, e que às vezes tem alguns que acham que talvez Santo Tomás fosse contra também a Imaculada Conceição, mas sendo que na verdade não era isso. Entre esses teólogos santos, famosos, o que entrava em discussão com eles, na verdade, não era se Maria tinha sido ou não concebida sem pecado. Até porque, digamos assim, entre o meio mais católico, os santos, maiores teólogos, a maioria era muito unânime em que realmente Nossa Senhora foi concebida sem pecado. A grande discussão, realmente, sobre esse dogma era um outro aspecto. Né? Porque pensava, se Nossa Senhora realmente nasceu sem pecado, então, então quer dizer então, que ela não necessitou da salvação de Cristo, porque ela nasceu sem pecado. Então, quem precisava realmente da salvação era os pecadores. E se Nossa Senhora ela não precisou da, da salvação de Cristo, então quer dizer que a salvação de Cristo também não foi universal, porque teve alguém que não precisou, então não foi algo universal. Então, essa era a discussão entre eles, sobretudo, não? Como é que a gente pode chegar a um acordo disso? É dizer que realmente Nossa Senhora foi concebida do pecado, desde o primeiro instante da sua concepção, ela foi concebida sem a mancha do pecado. Então, como é que a gente pode acreditar que ela não precisou da salvação de Cristo? Como é que funciona isso? Qual raciocínio a gente leva para poder chegar a essa conclusão? É até que, um pouco mais tarde, eles chegam à conclusão que Nossa Senhora, ela foi realmente concebida sem pecado, porém, não é que ela não precisou da salvação de Cristo, senão que ela teve uma antecipação da salvação. Porque para Deus não existe o tempo. A gente fala que Deus ele é atemporal. É o prefixo a, ou seja, como que negativo, não, temporal tempo. Então, como que Deus ele está, digamos assim, fora do tempo, né? Não tem tempo. Então, ele pode, com esses méritos, mesmo que para nós tenha sido posterior à concepção de Nossa Senhora, Deus ele poderia muito bem pegar esses méritos já da paixão de Cristo e aplicar a outra criatura. E isso ele fez exatamente a duas criaturas. A primeira, Nossa Senhora, que foi já concebida sem pecado. Desde o primeiro instante ela era imaculada, sem pecado. E o outro foi São João Batista, após aí, digamos, esse momento, essa visita de Nossa Senhora a Santa Isabel, quando já estava grávida de São João Batista. Né? Tem aí a purificação, onde São João Batista ele se enche do Espírito Santo. Né? E aí ele também é purificado. Então Deus ele pode realmente fazer isso porque ele está, digamos assim, fora do tempo. Então, muito importante isso também. E aí, para a proclamação desse dogma, nós também contamos com, digamos, duas aparições de Nossa Senhora. A primeira, que aconteceu cerca de 5 anos antes da proclamação do dogma, que é a aparição de Nossa Senhora das Graças, né, a Santa Catarina, no qual Nossa Senhora pede para que Santa Catarina ela mande fazer uma medalha com a sua imagem, né, com toda a descrição que dá, mas o que nos importa aqui agora é o que ela manda escrever em volta da medalha, né? Que aí vocês também já devem ter a cabeça de vocês, não? Que é justamente o quê? Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Não, peraí, agora me esqueci as expressões em português. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Não, 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 não. Perdão, me esqueci a expressão em português agora, não anotei. Mas vocês lembram lá que é concebida sem pecado, né? Que está na medalha milagrosa aí, vocês podem até pesquisar, ver se vocês têm uma medalha em casa, né? Mas vocês devem ter bem de cabeça isso aí. Então, é, 5 anos antes disso, antes da proclamação do dogma, teve essa aparição de Nossa Senhora, que ela pediu para escrever justamente isso na medalha milagrosa. Então, já tem como que uma confirmação antes disso. Se tem a proclamação do dogma, e depois, alguns anos depois, nós temos aí a aparição também de Nossa Senhora das Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes. E se vocês conhecem um pouquinho da história de Nossa Senhora de Lourdes, vocês vão ver aí que
Quando Nossa Senhora aparece para aquela pobre jovem, dá algumas instruções para ela, só que, claro, o pároco seguindo realmente aquelas, colocar aqui, ó, Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Muito obrigado aí. E, bom, anos depois da proclamação do dogma, nós temos mais uma outra confirmação, que é Nossa Senhora de Lourdes, que é justamente em que, seguindo aí toda a história, né, de Nossa Senhora, eu acredito que em uma das últimas aparições, o pároco, né, essa santa, pede para que ela pergunte qual o nome dessa mulher. Justamente ela responde: Eu sou a Imaculada Conceição. E isso é muito importante por quê? Porque primeiro a gente tem que analisar que nessa época não tinha um meio de comunicação como é hoje, né? A gente pode ver aí que em um dia saiu esse documento aí sobre a corredenção de Nossa Senhora, e no mesmo dia todo o meio católico já sabia sobre isso. Naquela época, como bem já sabemos, era muito diferente isso. Então, se foi proclamado o dogma, então não é que todas as pessoas, todo o meio católico realmente ficou sabendo do dogma. Era mais em um povoado na França, pequeno, pobre, etc. Então, não era comum que soubesse, que uma menina analfabeta soubesse daquilo, né? Então, ela se apresenta como a Imaculada Conceição, a, a, a jovem, como que proclama isso também, e aí tem essa confirmação também desse dogma. E por que foi importante uma proclamação, uma confirmação de Nossa Senhora a respeito disso? Porque ainda nessa época em que Nossa Senhora de Lourdes apareceu, nós não tínhamos noção ainda da infabilidade papal. Quer dizer, tínhamos, né, porque realmente confiávamos na autoridade do Papa, os meio católicos, porém, a infabilidade papal só foi uma coisa que foi vir a ser confirmada propriamente no Concílio Vaticano I. Embora já se tivesse toda essa discussão teológica e tudo, já acreditássemos realmente nisso, mas no Concílio Vaticano I, onde realmente se ouve aí a declaração da infabilidade papal, que é, digamos assim, é o fruto principal do Concílio Vaticano I, né? Então, quando se proclamou o dogma, justamente como não tinha tanta ciência nesse sentido da infabilidade papal, da proclamação de um dogma, muitos padres realmente questionando a Imaculada Conceição, até mesmo deixaram a igreja, cismaram, etc., justamente por não concordarem com a, com a proclamação do Papa, né? Porque para eles era muito, não tinha como aceitar realmente que uma criatura fosse concebida sem pecado, né? Já que Deus realmente veio ao mundo para salvar e redimir, então não tinha como, antes de sua redenção, antes de sua crucificação, realmente ter salvado alguma criatura, né? Isso por falta de ciência da época, digamos assim. Então, é importante a gente também ter uma noção disso, até porque quando a gente vai estudar alguma coisa, alguma história da igreja, a gente realmente entender isso, que em muitas situações não se tinha essa noção da infabilidade papal, né? Como nós temos hoje. É uma graça muito grande para nós, né? E, claro, a gente também tem como uma confirmação também dessa proclamação do dogma, justamente no momento da aparição de Nossa Senhora, a aparição do anjo Gabriel a Nossa Senhora na Anunciação. É quando o anjo Gabriel aparece à Virgem Maria, ele fala para ela, não, em português, ave cheia de graça. No termo grego, usa como que o arikomene, né? E essa expressão é importante também, por quê? Porque é importante essa aparição para a gente entender sobre a concepção sem pecado da Santíssima Virgem Maria. Porque isso nas Sagradas Escrituras só que acontece duas vezes, em que, como que digamos assim, em que se é trocado o nome da pessoa por uma qualidade dela. Eu não lembro exatamente, agora me fugiu também da cabeça, mas tem um outro momento da Sagrada Escritura de um grande guerreiro, em que ele, ao ser cumprimentado, como que o salda, né? Como que valente guerreiro, né? Como que troca o nome dele por uma qualidade muito específica dele. Aqui na Anunciação, isso acontece também a mesma coisa. O anjo Gabriel, quando aparece a Santíssima Virgem, ele não fala o nome dela, mas fala a sua qualidade principal. A ave cheia de graça. Isso no grego, no seminário eu não gostava muito de grego não, mas essa parte aqui eu lembro muito bem. Porque sobre Nossa Senhora isso sempre me interessou muito. Né?
Então, esse termo grego, a forma que ele é construída, ele determina como que a pessoa que é cheia, está cheia de graça, ela é de tal forma abundante que ela é como se fosse totalmente a graça, não? Como que ela, tipo assim, está tão preenchida que ela é aquilo em que está falando. Então, vamos dizer assim, Nossa Senhora é tão cheia de graça que ela é como se fosse a própria graça, o termo que está sendo usado aqui no grego, assim. E então, ele troca o nome da Santíssima Virgem por sua qualidade mais específica, ou seja, realmente para demonstrar esse preenchimento, essa transformação dela realmente naquela qualidade tão específica que é realmente a graça. E por que é importante nesse momento? O que, é que tem a ver a graça com o pecado? Talvez com aquilo que todos, ou a maioria de vocês já sabem, né? Na nossa alma, digamos, só tem espaço para uma coisa, quando se trata do pecado e da graça de Deus. Então, ou você está em pecado, ou você está na graça de Deus. Não dá para estar nos dois, não tem meio termo nesse sentido, não? Então, quando o anjo Gabriel fala a Nossa Senhora, né? Ave, cheia de graça, então aí tem uma confirmação que Nossa Senhora, ela não está em pecado. Então, vale lembrar também que aqui não tinha justificação antes, aqui não tinha confissão, então, ou seja, então se Nossa Senhora, para ela nesse momento tá realmente na graça de Deus, sem pecado, então ela tem que ter se conservado desde a sua origem até realmente aí esse momento da anunciação. Também que, claro, por fé a gente acredita que Nossa Senhora foi realmente concebida, não cometendo nenhum pecado mortal, realmente até a sua morte, né, pela sua dignidade como mãe de Deus. Então é muito importante essa passagem por isso, que é realmente uma prova de que Nossa Senhora ela foi concebida sem pecado, nasceu sem pecado, né? A gente confundindo aqui um pouquinho os termos, né? Então, que ela foi concebida e nasceu sem pecado original. Não tinha mancha de pecado em sua alma. Então, a gente tem uma confirmação do próprio anjo Gabriel aqui, mas confirmando para nós que Nossa Senhora, ela nasceu, foi concebida sem o pecado original. Então, é mais ou menos assim, isso realmente que eu tenho preparado um pouco para vocês, até para abrir um pouquinho para perguntas. A gente está aí já com quase 36 minutos que a gente começou. A gente poder até abrir um pouquinho para pergunta, se tem alguma pergunta a se fazer. A ver se alguém tem alguma coisa a falar aí. É um tema muito importante que eu realmente gosto muito. Se trata da Padre, Santíssima Virgem Maria. e em cima Sim, nos sim. comentários. A ver. Assim, a ver aqui. Joãozinho. Padre, eu tenho dificuldade de parar alguns hábitos que eu sei que são errados. Como faço para realmente mudar e não ficar caindo dos mesmos pecados? Bom, isso aqui não é exatamente ainda sobre o nosso tema, não? Mas acredito que essa pergunta surgiu a partir do momento em que eu falei a nossa caída no pecado, no original, a nossa decadência da humanidade, não? Mas quando se trata de fugir do pecado, propriamente a gente fala da virtude propriamente do ser humano, né? Ou seja, nós, como seres humanos, nós temos uma coisa que nós chamamos de fomes pecados. Ou seja, na fome do pecado. Então, o nosso corpo, naturalmente, por causa realmente do pecado original, ele como que ele quer se inclinar naturalmente ao pecado, né? Ele quer se inclinar ao prazer, quer se inclinar ao pecado em geral. Então, como é que a gente pode realmente fugir ou acabar com esses hábitos maus em nossa vida? Primeiro começa a partir de duas potências da alma, né? Ou seja, a inteligência e a vontade. Por que inteligência e vontade? Porque primeiro eu tomo conhecimento que aquilo é mal. Então, eu tomo conhecimento que isso é uma coisa ruim, então, o pecado. E aí, eu sabendo que isso é ruim, eu vou para a vontade. Então, realmente, eu tenho que querer acabar com
tal pecado, tal dificuldade, tal inclinação, nesse sentido, não? E, então, tudo começa aí, conhecendo e realmente querendo. Né? Como diria Santo Tomás, tem uma história de Santo Tomás com seu irmão, em que diz que são o irmão São Tomás. Não lembro se é um irmão religioso, acredito que era um irmão religioso, não? Que o irmão pergunta a São Tomás, né? Chega, Tomás, o que eu faço para ser santo? Na verdade, diz que Tomás começa a procurar um pedaço de papel e simplesmente aí começa a escrever e entrega para ele. E aí, quando ele lê o papel, está escrito querer. Então, ou seja, realmente começa aí, né? O primeiro passo, realmente você querer. E bom, para que realmente você acabe com isso, você tem que gerar em você um que a gente chama de hábito, ou seja, que é um ato repetitivo, né? Vai vir a tentação e tem que resistir. Bom, digamos que seja gula, né? Eu quero muito comer, muito comer. Não, mas eu não vou comer, eu vou me controlar aqui. No momento que você dá esse ponto decisivo, você diz assim, não vou comer, então o que acontece aí é que você realmente você cria uma certa força no seu interior, digamos assim, em que te dá um auxílio já gerando um hábito em você, para que você comece realmente a negar isso. Então, quando você quer adquirir uma virtude, você tem que ir nesse processo. Você vai tentando, tentando, talvez uma vez caia, mas continua tentando, tentando, vai cair de novo, tenta, tenta, tenta. De tal forma que vai se tornar repetitivo isso na sua vida, que você vai gerar o que a gente chama de hábito e, consequentemente, uma virtude vai conseguir fugir disso. Né? Talvez esse seja o máximo que a gente pode aprofundar até numa videochamada. Talvez precise não ser um pouquinho mais específico aí. A ver, tem mais perguntas? Eu não entendi muito bem sobre por que esse tema geral, esse tema gera confusão até hoje. Se trata da Imaculada Conceição, né? É, na verdade, eu não sei se eu li bem aqui em português, deixa eu tentar ler de novo só para que todos entendam, mas está no chat aí, né? Eu não entendi muito bem. Por que esse tema gera confusão até hoje? Bom, hoje em dia, espero que seja realmente sobre a Imaculada Conceição, né? Não dos diversos temas que a gente usou para chegar até aqui. Né? Na verdade, esse tema sobre a Imaculada Conceição, hoje ele já é, digamos assim, mais tranquilo. Né? Não é mais como foi a época que foi proclamado. Porque muita coisa também aconteceu na igreja, muito, igual a gente discute hoje. A gente fica, por que ele fez isso? Eu não acredito. Então, muita coisa já se passou por isso, e o dogma da Imaculada Conceição também foi uma coisa que passou por isso, né? Ou seja, realmente houve desacordos, discussões, gente que não aceitava. E na época que que não aceitaram, é justamente pelo que eu estava explicando, não? Em que, primeiro, para muitos teólogos e padres, era inaceitável, ou seja, todo mundo acreditava na santidade de Nossa Senhora, igual a gente acredita, digamos, na santidade de números santos, né? Que viveram no pecado e depois realmente conseguiram alcançar a graça de Deus. Só que aqui a grande problemática é em você realmente acreditar como é que pode, assim, uma simples criatura, assim, uma simples criatura, ela simplesmente nascer sem pecado. Como é que eu posso acreditar nisso? São João Batista é até mais fácil, digamos, nesse sentido, porque você realmente tem a presença de Cristo que realmente santifica e purifica aquela outra pessoa. Mas como é que eu posso acreditar que alguém realmente, desde a sua concepção, ela foi concebida sem pecado, sendo que esse pecado vai passar de geração em geração? Aí sim entra toda a discussão, entende? Então, muitos padres não aceitavam isso. Não, é impossível que isso realmente aconteça. Claro, seria impossível para nós, né? Mas para Deus não é impossível. Se Deus ele realmente ele quer fazer, ele faz. É igual aquele argumento de conveniência que eu dei no início, né? Deus poderia fazer? Sim. Era conveniente? Sim. Então Deus fez ela imaculada, sem pecado. Justamente por isso, não? Então aí era o grande ponto da discussão. E também é justamente aí onde, por exemplo, hoje para nós, o que confunde muito a nossa cabeça são os protestantes, nossos queridos irmãozinhos, não? Eles que confundem muito a nossa cabeça, colocando dúvidas, etc. Então, hoje no meio, dúvidas que podem aparecer sobre esses temas de Nossa Senhora, justamente sobre isso, por causa deles, né? Porque justamente para eles é inaceitável que possa ter nascido realmente uma pessoa sem pecado.
É pelo mesmo argumento dos anteriores, né? Como é que é possível uma criatura nascer sem pecado? Não, todo mundo nasceu com pecado, todo mundo nasceu com pecado de Adão e Eva, e isso é isso e ponto, acabou. Isso é na percepção deles e de muitos católicos que estar com a mente e com a cabeça, digamos assim, protestantizada, não? Então aí que entra esse grande fundamento, esse grande ponto, assim, da discussão entre muitos. Eu acredito que no meio católico, propriamente falando, não se tem dúvida disso, né? Porque, até porque isso foi proclamado, então a gente não discute mais sobre isso. Bom, espero ter sido claro aí, qualquer coisa você escreve novamente. Como distinguir tradição, cultura local e doutrina? O que é essencial e o que é doutrina? Bom, aqui é uma pergunta interessante. Primeiro, entre tradição e cultura. Perdão, tradição e doutrina. Tradição, a gente define como aquilo que foi transferido oralmente, ou seja, de boca em boca e não foi documentado. Então, ou seja, por exemplo, o batismo de crianças. É algo que vem muito mais da tradição que doutrina, ou seja, foi transferido desde os apóstolos até nós. Então, isso é uma tradição. E doutrina, a gente pode tomar mais como é, essas coisas que já foram realmente documentadas e, sobretudo, aquilo que foi realmente proclamado como verdade de fé. Na igreja, a gente tem coisas em que realmente são, digamos assim, doutrinas de fé. Não está ruim a gente discutir inúmeros temas, né? Como, por exemplo, surgiu agora esse tema aí da corredenção. Então, não está ruim realmente a gente discutir inúmeros temas. Porque eu não lembro agora qual o santo fala isso, mas tem um santo que fala, tipo assim, nós temos na igreja 12 artigos de fé. Isso a gente concorda, o restante a gente discute. Ou seja, aquilo que realmente já está proclamado pela igreja, como realmente a doutrina de fé, realmente o que é doutrina. Está documentado, a gente tem certeza que é isso e pronto, acabou. Então, por exemplo, falar que é, isso vem um pouco da tradição também, mas já é doutrina. Que realmente Jesus está presente na Eucaristia. É doutrina de fé. Eu não vou questionar sobre isso, porque já está confirmado, já está isso, aí está a doutrina da igreja, esse é o nosso principal sacramento, pronto, acabou. Aí é doutrina. Então, a gente tem o que é tradição, tem que é doutrina. E a tradição, digamos assim, de certa forma, a igreja também, quando aceita, ela confirma também essa boa tradição. A cultura, ela é um pouquinho difícil também da gente até distinguir, a gente definir, porque a cultura realmente é uma forma em que o homem ele se desenvolve, digamos assim. Uma forma, assim, bem mais popular de definir cultura, né? Que não é exatamente isso, né? Embora realmente cultura, a palavra propriamente signifique realmente a cultivação da humanidade, né? A cultivação propriamente falando, e cultura da humanidade como que a forma que o homem se achou para se cultivar, né? Ou seja, a forma que ele se desenvolveu realmente para permanecer, para ser fiel, para se alimentar, para trabalhar e etc. Então, só que cultura é realmente essa parte do homem que se desenvolve. A cultura ela tem um grande problema e um grande benefício. Um benefício é que muita cultura, por exemplo, usa a sua cultura, da parte que se desenvolve, como uma coisa boa. Por exemplo, eu estou aqui na Bolívia, né? E aqui é cultura andina, ou seja, todo mundo índio aqui. E da cultura andina é muito comum as danças, né? É muito comum dançar. Então, para eles, a dança é como um louvor, a dança é uma festa, a dança é como uma das principais coisas que eles podem oferecer a alguém que eles amam. Até o ponto de que, por exemplo, se tem um aniversário de alguém que eles gostam muito, então o que é que eles fazem para demonstrar esse sentimento? Eles fazem uma dança, eles dançam, fazem uma prestação de dança por isso, por aquilo. Antes da evangelização aqui, se faziam essas danças, né, quando se tratava de devoção, de fé, eles faziam propriamente para quê? Para Pachamama, para o Deus Sol, para a deusa Lua. Depois da evangelização, eles convertem essa dança em louvor à Santíssima Virgem. Eles transformam essa dança como louvor à Nossa Senhora, que aqui é a Nossa Senhora de Socavón, né? Que é a Nossa Senhora das Minas, no qual eles trabalharam durante muito tempo. Então, a cultura tem esse aspecto de pode ser bom, pode ser ruim. Porque, por exemplo, aquele é uma coisa ruim que eles transformaram numa coisa boa. Então, a dança foi uma coisa boa nesse sentido, assim.
Então, a cultura, ela é propriamente aquilo, aquela parte que tal lugar se desenvolve para fazer suas fases de devoção. Isso na fé, no sentido da fé. Como aqui usar a dança para realmente demonstrar a Nossa Senhora o seu amor. É tanto que durante os 4 dias de carnaval aqui, no sábado eles dedicam somente a Nossa Senhora. Então, é um dia que eles não podem fazer nada de errado, é um dia que ninguém pode beber. Então, é um dia que realmente eles fazem a prestação de dança a Nossa Senhora, e somente para louvar a ela. Então, esse é um aspecto bom, né? Uma parte que ele se desenvolveu para o bem. Só que também pode ter aspectos ruins. A minha cultura ela pode se desenvolver para uma coisa ruim. Então, isso vai depender muito, muito de cada lugar. A gente fala que Cristo, quando ele se encarna, o que que acontece? A gente fala que é como que 3 passos que Cristo fez na nossa natureza. Primeiro, ele assumiu. Primeira coisa, né? Que Cristo assume a nossa natureza. Segundo, ele purifica. Como assim ele purifica? Ele pega tudo aquilo que é bom da nossa natureza. Ou seja, o pecado não é uma coisa boa, então Cristo não assumiu o pecado. Da mesma forma, aspectos culturais. Aquilo que era bom, certamente Cristo fez, porque tem coisas que são neutras e boas, né? E existem coisas que são más. Aquilo que é mal, realmente Cristo não aceitou. A gente pode ver, por exemplo, o caso de uma cultura que tem poligamia. A gente vê claramente que isso é uma coisa ruim. É uma cultura que desenvolveu para o lado ruim, porque na nossa fé não nos mostra isso como uma coisa boa. Então, esse é um aspecto cultural. E, bom, então Cristo ele assumiu, ele purifica e ele eleva, a nossa natureza. Então, ele assume realmente até mesmo a nossa cultura. Então, a gente está grande diferencial, né? Doutrina é aquilo, digamos, que já está realmente documentado, confirmado pela fé. Tradição também pode ser a mesma coisa, a gente pode estar confirmado, já pode até mesmo ter documentos, mas é sobretudo aquilo que foi transmitido oralmente, né? Porque nem tudo realmente, digamos assim, realmente está documentado, até mesmo nas Sagradas Escrituras. Nem tudo a gente pode dizer que realmente está lá, porque se tivesse realmente tudo que a gente, tudo que Jesus realmente tivesse ensinado, fala, tivesse lá, então, como fala São João, né? Não teria livros no mundo que caberiam. Então, tradição é o que passa oralmente, doutrina é aquilo que realmente já está documentado, e cultura é esse aspecto de tal povo que se desenvolve de tal maneira, que pode ser bom, pode ser ruim, dependendo da finalidade e a forma que faça, né? Como, por exemplo, a dança é uma coisa neutra. Então, como aqui usam para cultuar, para louvar a Nossa Senhora, então se transforma numa coisa boa. Contanto também que, digamos, em certos aspectos não façam em momentos inconvenientes, como no caso da missa, que o mais próprio realmente é o sacrifício, a não ser que tem um aspecto cultural muito forte que façam que isso seja, em sua, digamos assim, em sua concepção, algo realmente bom, que pode acontecer, né? Na moral, a gente sempre aprende que o lado subjetivo, ele vale muito, até mesmo para que alguma coisa seja pecado, etc., né? Que é uma coisa que a gente até ajuda as pessoas da confissão. Mas enfim, senão eu vou acabar entrando em outro tema aqui. Uma outra pergunta, o senhor poderia explicar novamente a questão de como a redenção de Cristo também contempla Nossa Senhora? Ah, isso aqui era o grande problema, né? De que como é que, se Nossa Senhora realmente foi concebida sem pecado, como é então que a salvação de Cristo é algo universal? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender, que Deus ele é, além de onipotente, ele também é atemporal, a nossa qualidade que a gente atribui a Deus, né? Ele é atemporal, ou seja, para Deus não existe tempo. Até, acho que eu não vou explicar para vocês o que é o tempo, não, porque senão acho que eu vou confundir um pouquinho a cabeça de vocês, porque que Deus ele não está no tempo. Então, ou seja, para Deus não existe tempo. É porque para que existe tempo precisa existir mudança. Talvez alguém que seja um pouquinho mais filósofo aí acabe entendendo isso. Mas, enfim, em Deus, justamente por ele também ser imutável, em nele não existe o tempo. E por ele não existir o tempo, então não existe passado, presente e futuro. Ele é simplesmente o agora. Deus é, né, como fala aí quando Deus se apresenta a Moisés. Né? Deus simplesmente é. Eu sou aquilo que sou. Né? Deus é aquilo que ele é. Ou seja, então, usando um pouquinho de filosofia, Deus ele não está no tempo. Então, ou seja, se para ele não tem passado, não tem presente e não tem futuro, então esses méritos de Cristo, digamos assim, também não estavam no tempo. É tanto que quando Cristo morre, seus méritos são aplicados a toda a humanidade, né? Ao passado, ao presente e ao futuro. Justamente por essa qualidade de Deus que ele é atemporal. Então,
Na Santíssima Virgem Maria, o que acontece é que esses méritos da paixão de Cristo, eles são simplesmente aplicados a ela antes da concepção, de tal forma fazendo isso com que a Santíssima Virgem Maria, ela seja concebida sem pecado. Porque o que acontece? Todos nós nascemos com o pecado original, óbvio, né? Claro. Todos nós nascemos com o pecado original. Então, no batismo, o que acontece com a nossa alma? Por meio desse ato que faz o sacerdote, né? Quando derrama água na cabeça da criança, fala: Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O que acontece nesse momento? Além de jogar água, claro, na cabeça da criança. A paixão de Cristo, os méritos da paixão de Cristo, ou seja, os frutos da paixão de Cristo, eles são aplicados àquela criança. E ao ser aplicado àquela criança, aquela criança é purificada pelos méritos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, pelos méritos de Cristo, por ser aplicada naquela criança, faz com que ela seja purificada do seu pecado original. Se é purificada, ou seja, ela foi perdoada então dos seus pecados. Se ela foi perdoada dos seus pecados, ela se torna filha de Deus e herdeira do paraíso, e as portas do céu novamente se abrem para ela, porque a dívida que ela tinha para com Deus realmente foi perdoada. Então, isso que acontece com Nossa Senhora. Então, o que acontece conosco no batismo aconteceu com Nossa Senhora antes da sua concepção. No momento que ela foi criada, exatamente no momento, bum, como que ela foi já redimida, antes realmente de ser concebida, ela já foi redimida antes de toda a humanidade, ela foi salva antes de toda a humanidade. E aí a gente consegue chegar realmente à conclusão de que, além dela ser realmente concebida sem pecado, a, a salvação de Cristo, a paixão de Cristo realmente foi algo universal. Talvez seja importante até explicar isso sobre a redenção de Cristo, porque é assim que funciona, digamos assim, a igreja, né? Digamos, pelos méritos da paixão de Cristo. Quando Adão e Eva, eles cometem um pecado original, o que acontece? Eles, em nosso nome, é muito importante isso, em nosso nome, digamos assim, em nome deles, claro, eles, eles cometem uma dívida infinita para com Deus, uma dívida infinita. E imagina a gente contrair uma dívida infinita. É algo que eu digo assim, impossível para nós, para a gente pagar essa dívida que a gente comete com ele, né? A gente pode passar nossa vida inteira, a humanidade inteira, tentando expiar pelos nossos pecados, a gente não vai conseguir, porque a gente não tem mérito suficiente para fazer isso, né? Porque, por exemplo, se a gente reza um texto, se a gente faz uma penitência, se a gente faz uma oração, se a gente vai na missa, a gente adquire méritos. Só que nossos méritos são, digamos assim, são finitos, né? Eles são limitados e são até manchados também pelos nossos pecados, pela nossa corrupção, por inúmeras circunstâncias, né? Então, faz com que nossos méritos sejam muito poucos e o que a gente tem é manchado pelo nosso pecado, pelo nosso orgulho, pela nossa vanglória e etc. Então, para nós seria impossível a gente pagar essa dívida infinita que a gente adquire com Deus. Então, o que é que era necessário? Uma criatura qualquer não tem méritos infinitos para pagar uma dívida infinita. Então, o que é que acontece na história da humanidade? Para pagar uma dívida infinita, é necessário alguém com méritos infinitos. E alguém com méritos infinitos só é possível em quem? Em um Deus. Apenas um Deus é capaz de ter méritos infinitos, porque ele é puro, imaculado e, pela sua própria natureza, ele é infinito. Então, primeira coisa, tínhamos uma dívida infinita. Nós não temos méritos infinitos para pagar uma dívida infinita. Então, o único tipo, digamos assim, de ser que podia ter méritos infinitos é um Deus. Mas só que, se a dívida foi cometida por um ser humano, então não era um Deus não poderia pagar, porque tinha que ser por um humano. Então, qual é a solução final? Um Deus se fazer homem para pagar a nossa dívida infinita. Então, por isso que Deus se encarna, né? Porque somente um Deus pode pagar essa dívida e ele tinha que ser humano. Então, é uma dedução lógica, assim, nesse sentido, que faz São Tomás, né? Então, um Deus se encarna, se faz homem para pagar a dívida por nós. Então, que a gente não podia fazer isso. Então, esse ato da paixão de Cristo, ele possui méritos infinitos, de tal forma que ele não só consegue pagar todos os pecados que tinha toda a humanidade, como ele também consegue pagar por todos os pecados que estão por vir ainda. Só que aí, claro, quando Deus cria o ser humano, ele também cria o ser humano com uma liberdade.
É que é uma liberdade justamente, essa liberdade nossa, em ser livre, não consiste em simplesmente fazer o que nós queremos, né? Porque aí a gente pode fazer aquela distinção entre liberdade e libertinagem. Nós somos livres não para fazer o que queremos, mas somos livres, né, para escolher livremente fazer o bem. É porque imagina, se eu amo a Deus de uma forma obrigatória, então não é amor de verdade, é obrigação. Então Deus ele conserva a nossa liberdade. E então na paixão isso também acontece, na paixão de Cristo. Né? Quando Cristo morre por nós, a gente fala que ele morre por todos. Né? Talvez aí seja até uma tradução um pouquinho equivocada no português, no mensal português, colocando um pouquinho de polêmica entre vocês. É, então, Cristo ele morre por todos, mas ele não, embora a sua salvação seja universal, a ponto seja para todas as pessoas, mas ele não salva todos, né? Que tem, os judeus até colocam isso como uma falha em dizer que ele realmente não foi um Deus, porque eles não conseguem conceber o fato de que veio um Deus na Terra e a humanidade continuou do mesmo jeito. Então, o que acontece é que, embora Cristo tenha morrido por todos e derramado seu sangue por todos, ou seja, uma salvação universal, ele não salva todos porque ele conserva a liberdade do ser humano. Então, eu preciso realmente querer a salvação. Né? Então, eu preciso realmente querer. Então, ele não salva todos porque nem todos se abrem para a graça de Deus, nem todos se abriram para isso, para essa graça da conversão. Então, aí vem justamente os sacramentos, né, que conserva também um pouco da nossa natureza. A gente pode colocar até um pouquinho na parte cultural, porque os sacramentos, eles são muito sensíveis, porque Deus ele também conserva a nossa natureza, né? Ou seja, eu preciso realmente ver, perceber, sentir, porque isso faz parte, eu não sou um anjo, né? Então Deus ele também ele obra a maneira humana nesse sentido. Então, ele dá ao sacramento essa força de aplicar os méritos da sua paixão. Então, no batismo acontece isso, né? Então, como que no batismo, no momento que o padre está derramando água sobre a cabeça da pessoa, é como se nesse momento você pega, digamos assim, desses méritos da paixão de Cristo e aplica aquela alma específica que você está naquele momento batizando. Então, é isso que acontece. Então, com Nossa Senhora aconteceu o mesmo que aí acontece com a gente no batismo, só que com ela, esses méritos da paixão de Cristo foram aplicados até mesmo antes da paixão. Isso às vezes parece ser meio, digamos assim, contraditório, mas realmente sim. É igual, por exemplo, a Santa Ceia. O que é a Santa Missa? A Santa Missa é o Calvário de Cristo na Terra, ou seja, a renovação do sacrifício de Cristo. Só que a última ceia, onde Cristo realmente institui a Santa Missa, aconteceu antes do Calvário. Então você fica, como assim? Então Jesus morreu primeiro na Eucaristia e depois morreu na cruz? Como é que acontece isso? Não, são os mesmos méritos que foram aplicados antes, viu? São coisas assim que a gente vai estudando, a gente vai meio que quebrando um pouquinho a cabeça. Bom, vocês têm mais alguma pergunta a fazer? Ou quer que eu explique alguma outra circunstância, algum outro tema, sei lá, a ver se alguém vai falar alguma coisa. Espero que estejam entendendo, hein? Aproveitando, na verdade, aqui o espaço, é, bom, só peço aí a todos vocês que escutaram a formação e tudo, que pelo menos rezem pela nossa missão aqui na Bolívia, tá, gente? Por favor, peço encarecidamente isso a vocês, que rezem por nossa missão, para que realmente a gente obtenha todos os nossos frutos, né, os frutos necessários, assim, realmente a conversão de muitas almas, né? Aqui somos, digamos assim, é um território bem grande para pouquíssimos padres, então se torna um pouquinho difícil o trabalho, mas assim, com a graça de Deus a gente vai fazendo tudo, né? Aqui, pra ter ideia, nós somos dois padres que estamos ajudamos em 4 paróquias, imagina. Tem comunidade aqui que tem isso uma vez por ano. Então, peço a vocês que rezem muito, né? Rezem pelas vocações também, rezem por bons sacerdotes, né? Rezem pela nossa igreja, para que a gente possa realmente adquirir inúmeros frutos, tanto na nossa missão como em todas as outras missões no mundo, tá? Então, vamos então ao menos fazer aqui nossa oração conclusória, então, né? Ver se eu ainda lembro fazer como faz em português. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós te damos graças, Senhor, por todos os benefícios recebidos de vossas mãos generosas e providentes. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora eu vou dar a bênção para todos que estão assistindo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Mano, então, podem ir em paz e que o Senhor abençoe a todos. Qualquer coisa aí é só chamar também.